Ok, mais uma vez, uma entrevista aqui no 19º Encontro Nacional de Filosofia Clínica em Fortaleza. Estamos com o Padre Carlos Eduardo, da paróquia São Sebastião, em Goiânia. Padre Cadu já é conhecido nosso de Juazeiro, já foi a Juazeiro, tem aqui um livro maravilhoso que eu comprei o livro, teria a satisfação de lê-lo, e ele vai apresentar brevemente algo para nós desse livro e a sua relação com Juazeiro também, né? O livro é Do Cavalo Marinho ao Beija-Flor. Um processo aí, eu acho que um processo, né, de caminhada, de transformação, e ele vai falar para nós. O Padre Cadu é filósofo clínico e ele vai falar para nós do Cariri, como começou. Qual foi o primeiro contato dele com a filosofia clínica? Por que filosofia clínica? Como teólogo, filósofo, padre, aquela pessoa que já vive a dimensão da terapia na confissão, né, no confessionário. E eu quero saber, padre, o que você tem a dizer da filosofia clínica como essa ferramenta para a sua missão, para o seu trabalho pastoral. Acrescentou alguma coisa? Fale um pouquinho dessa ciência nova brasileira para nós, do Cariri, Juazeiro do Norte. Quero começar cumprimentando o povo querido do Cariri, o povo do Juazeiro, onde estive no ano de 2014, que me deu a compreensão, inclusive, nesse livro, do aspecto beija-flor, né? Vou deixar as pessoas curiosas para entender por que eu fui entender em Juazeiro a dimensão beija-flor, né? A filosofia clínica, ela chegou na minha vida há 3 anos atrás e ela potencializou eu vou chamar de um dom que é a escuta das pessoas, que há mais de 20 anos, desde quando eu era um missionário leigo, eu vivia essa realidade de pessoas sofridas, pessoas deprimidas, jovens usuários de drogas, uma experiência muito consolidada na minha historicidade, o trabalho com jovens que usam drogas ou pessoas de todas as idades que fazem o uso abusivo do álcool. Então a filosofia clínica potencializou esse dom de escuta, ela afinou os meus ouvidos. Depois de sacerdote, sendo muito procurado, tendo uma demanda muito grande de pessoas com demandas, com questões existenciais, a filosofia clínica pôde potencializar, maximizar em mim essa possibilidade de cuidar das pessoas através do ministério da escuta. Ótimo. E aí eu percebi nesse encontro, né, com o tema Filosofia Clínica e Humanismo, que a filosofia ela também resgata o valor humano na sociedade, né, e também tem uma dimensão muito forte da espiritualidade, né? A filosofia em si, na sua tradição, ela traz essa reflexão da alma, do homem enquanto ser, que busca conhecer as verdades. E a filosofia também ela é uma fundamentação intelectual, científica muito importante para a própria teologia. O próprio cristianismo bebeu muito da fonte das raízes filosóficas. E aí a filosofia clínica e espiritualidade, assim, para pessoas, aí você pode se dirigir às pessoas, agentes de pastorais, diáconos permanentes, pessoas que lidam com o público. Você acha que vale a pena? Você aconselharia? Com certeza. A filosofia clínica é uma abordagem psicoterápica que surgiu nos anos 80 pelo então médico Michel Pachter, que percebeu que a medicina não interagia com as pessoas em sua interioridade. Ele migra para a psicanálise e percebe que ela já tinha respostas muito prontas e ela não o satisfez. Então ele percebe que a filosofia ela tinha 2.500 anos de conhecimento para que cuidasse das pessoas em suas demandas clínicas, em seus sofrimentos existenciais.
E ele elabora um jeito de que, respeitada a singularidade de cada um, ela fosse mapeada em sua estrutura, como ela se organiza, como ela pensa, como ela escolhe, como ela lida com suas emoções, como ela se posiciona no mundo. Então, feito esse posicionamento, o filósofo clínico, depois de semanas, né, fazendo a colheita do que nós chamamos de historicidade, que é a história da pessoa na perspectiva dela, no olhar dela, não do terapeuta. Aqui já temos a distinção, a diferenciação com as psicologias e a psicanálise, né? A filosofia clínica, ela tem um jeito artesanal de fazer terapia. Como assim? A terapia que eu vou fazer com você no consultório, né, já não serve para a nossa colega que está sendo a nossa câmera, né? Câmera girl. Então, porque cada um tem um jeito de ser, uma singularidade. A filosofia clínica, ela não vai se preocupar com respostas universais que se adequam a cada um. Nisso entra a espiritualidade. Em que sentido? Nós vamos ter pessoas de religiões cristãs, de religiões afro, né? Vamos ter ateus, e a espiritualidade, ela vai estar presente como um fenômeno humano, né? E ela vai ser respeitada, né, de forma profundamente ética, né? O que o nosso professor Hugo chama de escuta radical, dentro das suas concepções de vida. Então, se a Dona Maria me procura no consultório para fazer terapia, o que eu sei da Dona Maria? Nada. Então, nós partimos de um profundo não sei, mas um não sei metodológico. Quem vai me ensinar sobre esta Dona Maria? A Dona Maria. As primeiras semanas do consultório, escutando a Dona Maria para fazer o mapeamento das suas perspectivas. Depois o procedimento clínico. Inclusive ver qual a espiritualidade que a move como pessoa. O que é bonito, e isso me fascina, é estudar exatamente aquilo em que ela é forte, mas ela está desnutrida de si. Então, promover ao máximo a sua autenticidade para que ela, dentro das possibilidades possíveis, no mundo em que ela se encontra, ela possa florescer. Muito bom. Então, muito grato pela sua colaboração, contribuição na compreensão dessa ciência. Eu queria que você mandasse um alô para o Cariri, assim, mais uma vez. E nós temos também a pretensão de levar o curso de especialização e formação em filosofia clínica, né? Porque ele pode ser especialização para quem não é filósofo e clínico para aquele que se interessa ir para a clínica e que é filósofo, né? Assim, então eu desejo fazer o curso e eu não quero fazer só, eu quero fazer com os meus colegas lá do Cariri, Juazeiro. E o que é que você tem a dizer? É possível? Você acha que dá para a gente? Olha, eu recomendo para pessoas de todas as áreas, áreas da saúde, da educação, pastores de igrejas, padres, pessoas que não têm apreço pela confissão religiosa, não tem problema nenhum, mas a filosofia clínica é um jeito de cuidar, é uma resposta à grande necessidade do ser humano hoje que está sem cuidado, né? Existem outras propostas lindas, outros caminhos psicoterápicos fantásticos, mas eu escolhi a filosofia clínica justamente pela sua dimensão ética, né? De buscar o terapeuta, colocar-se no lugar do outro, entendendo o seu mundo, sua linguagem e se ofertar como amigo da subjetividade daquele que lhe procura. Maravilha. E espero ter com o pessoal de Juazeiro, da região do Cariri, futuros colegas filósofos clínicos, e já dou as boas-vindas a esse saber fantástico. E você será nosso professor, porque nós estamos pensando em fazer com a curso nossa presencial, né, que era de Fortaleza, mais próximo, e com os amigos filósofos clínicos do Brasil, a gente vai fazer essa parceria, gravações, né, online, perfeito, aulas ao vivo, embora por uma tela, mas isso é possível. Você sim será nosso professor nessa caminhada. Fico honrado com o convite e grato também
Tamo junto. Sua bênção, sua bênção. Deus abençoe cada um com sua perspectiva religiosa e que a amizade seja a ponte que nos une. Amém. Olha lá, legal.